Muito bem, olá a todos. Na aula de hoje vamos tratar de um tema de grande importância, né? Mas eu quero começar esse tema tratando, na verdade, fazendo algumas perguntas que vocês não precisam responder, basta pensar um pouquinho na resposta. Vamos às perguntas. A primeira delas, por exemplo, é: por que na década de 60 a indústria automobilística acabou se concentrando aqui no Brasil num lugar chamado ABC Paulista? Uma outra pergunta é: por que a indústria têxtil brasileira ela está se mudando para o norte do Brasil? Por que existe uma grande concentração de olarias em um lugar chamado Morro da Fumaça, em Santa Catarina. Lá tem uma grande concentração de olarias. E a pergunta que eu faço, veja, não precisa responder, basta pensar na resposta. A pergunta é: por que essas olarias se concentraram ali? Por que uma grande quantidade de indústrias do mundo todo está indo para a China para realizar suas operações? E por que parte destas organizações se deu conta em algum determinado momento que o correto seria ter ido para a Índia e não para a China? Por que isso? Bem, tudo isso tem a ver com o tema localização de instalações. Esse é um tema que tem uma importância muito grande, porque, afinal de contas, e muito provavelmente, ela está ligada diretamente no resultado de uma empresa, tanto empresa industrial como empresa de serviços. Outro dia eu estava lendo que entre os 10 motivos que fazem com que uma empresa deixe de existir, um deles é a sua localização. Então só isso já seria suficiente para mostrar o quanto que é importante tratar desse tema localização de instalações. Bem, mas afinal de contas, o que significa? Qual é que é o conceito de localizar uma instalação? Bem, localizar uma instalação nada mais é do que determinar o local onde será a base de operações, o local onde o produto será fabricado, o local onde vamos construir um novo empreendimento, seja ele um empreendimento industrial, seja ele um empreendimento relacionado à área de serviços, né? Indústria. A localização de instalação também, ou localizar uma instalação também significa determinar o local onde será a base de operações, onde será o centro administrativo, porque algumas empresas, né, com várias unidades, acabam por determinar que o centro de operações, a área administrativa, o centro administrativo dessa organização será em determinado local. Não necessariamente vai ter um em cada unidade de fábrica, por exemplo. Então, precisa determinar onde que será o centro de operações. Claro que existe um lugar ideal para esse centro de operações. E este tema, né, determina isso. Então, localizar uma instalação é isso. Poderíamos também estar falando de um centro de distribuição. Aonde localizar um centro de distribuição? Próximo de qual mercado? Ou existe uma outra maneira de determinar o local desse centro de distribuição? Né? E, finalmente, quero reforçar, já comentei, quero reforçar, localizar uma instalação também serve, este tema serve para localizar uma empresa de serviços e não só empresas industriais. Então, poderia, né, localizar uma instalação significa determinar aonde será, por exemplo, a base para a realização de serviços, onde será, por exemplo, o posto de gasolina, o hospital e assim por diante. Então, realmente, o conceito muito simples de localizar uma instalação é isso. Né? Significa determinar o local onde será a base de operações, onde serão fabricados os produtos, realizados os serviços, ou onde se fará a administração, conforme eu já disse, deste empreendimento. E quando tratamos desse tema localização de instalação, é importante tratar desse especificamente, ou seja, quais são os motivos que fazem com que uma empresa já existente em determinada localidade procure uma nova localização? Essa é a pergunta. Então, a resposta tem relação com o seguinte: por que uma empresa que está em determinado local decide, em determinado momento, se mudar para outro? Bom,
os insumos básicos se esgotam. Não tem mais matéria-prima suficiente no local, não tem mais mão de obra no local e, claro, esta empresa precisa mudar a sua localização. Então esse é um dos motivos. Um outro motivo é que esses insumos eles podem se tornar caros. A mão de obra de determinado local, ela acaba, por alguns motivos, ficando muito cara. Por exemplo, às vezes a tua organização está em determinado local e aí uma concorrência acaba indo para este mesmo local, tá? E acaba pagando mais pela mão de obra, por algum motivo. Logo, a tua mão de obra vai começar a ir para esse outro empreendimento. Então, para tu segurar a tua mão de obra, tu, claro, vai ter que pagar mais. E vai chegar num momento que essa mão de obra fica muito cara. Então, tu precisa mudar para outro local onde, claro, a mão de obra é mais barata. A mesma coisa pode acontecer com a matéria-prima. Um outro motivo que faz com que uma organização, uma empresa se mude para outro lugar são, claro, problemas com a comunidade. A poluição é um deles. A poluição pode sim fazer com que a comunidade solicite, muitas vezes para ti, né? Ou, claro, o gestor pode perceber que ele não é bem-vindo e aí vai ter que mudar de lugar. Tem alguns tipos de empresa que precisam de muita água para operar, precisam de muita energia e às vezes este insumo, água ou mesmo energia elétrica, se torna caro em determinado local. Isso quando às vezes, né, tu precisa de mais esse recurso ou tu precisa de uma quantidade maior desse recurso e ele não tem mais à disposição no local, pelo menos em quantidade suficiente. Aí, claro, tu teria que mudar de lugar. Pode-se estar pensando assim, não, mas espera aí, daí põe um gerador, posso operar com gerador próprio. Mas o gerador próprio custa muito mais caro, né, do que a energia normal, a energia elétrica, né? Um gerador, por exemplo, a diesel. Então, é uma alternativa, mas é uma alternativa para emergência. Então, um outro insumo, conforme eu já estava comentando, é o aumento da necessidade de água ou energia elétrica, e isso faz com que tu tenha que mudar o teu empreendimento de local. A falta de espaço físico também é um problema. Muitas vezes a empresa começa pequeno, o empreendimento começa pequeno, tanto industrial como de serviço, e vai chegar no momento que tu não tem mais espaço para se expandir. E aí tu vai precisar, claro, mudar de localidade, né? Tem também algumas estratégias que fazem com que tu precise ou seja interessante tu mudar de lugar. Por exemplo, incentivos, né? Incentivos governamentais. Teve uma época aqui no Brasil que o norte do país ele acabava dando subsídios, dando incentivos para que a indústria de mão de obra aqui do sul fosse para o norte. Isso aconteceu com a indústria têxtil, aconteceu com a indústria de calçados, né? Então, sim, às vezes esses incentivos são tão interessantes que, sim, vale a pena mudar para outra localidade e começar as operações nessa localidade. Então, a questão da estratégia é um outro motivo, né, que faz com que uma organização tenha que ou precise mudar para outra localidade. E aí sim, se a gente fosse continuar buscando, né, motivos, encontraria provavelmente outros, mas esses são os principais. Uma outra questão, uma outra pergunta em relação a esse tema, que é muito importante, é quais são os fatores que são determinantes nas decisões sobre localização. Então a pergunta aí está relacionada com o seguinte: bom, eu quero encontrar uma nova localidade para minha instalação. Quais os fatores que eu tenho que considerar? Né? Essa aqui é a pergunta. Então, vamos aos fatores. Na verdade, a lista de fatores é uma lista muito grande. E aí tem que se cuidar o seguinte, nem todos os fatores são igualmente importantes, é claro. Tem algumas particularidades. Então, por exemplo, né, uma atividade industrial, claro que os fatores que tu vai ter que prestar atenção como gestor, eles estão mais orientados para a matéria-prima, para a mão de obra, para a água, para a energia. São fatores muito importantes, né? E são esses fatores que tu precisa considerar para
localizar a tua nova atividade industrial. Agora, se o que tu precisa localizar é uma atividade de serviço, daí a proximidade do mercado, a proximidade do cliente, ela vai ser muito importante. O tráfego também, a facilidade de acesso a esse local tem uma importância muito grande, né? E a própria localização dos competidores. Então veja que a gente poderia aí relacionar uma grande quantidade de fatores, mas, primeiro, vai depender do que é que a gente está tratando. Estamos tratando da localização de uma atividade industrial ou uma atividade de serviço? É isso que precisamos levar em consideração. Mas realmente é um grande número de fatores, alguns já estão aí relacionados, matéria-prima, mão de obra, água, proximidade do mercado, tráfego, localização dos competidores e assim por diante, né? Muito bem, seguindo. Muito bem, como existe uma grande quantidade de fatores que determinam aonde será a nova localidade, eu gostaria aí de tratar, mesmo que de forma meio superficial, eu gostaria de tratar dos principais. Vamos à matéria-prima. No caso da matéria-prima, este importante fator, o que a gente precisa considerar como gestor ou como pessoa que está tratando de determinar a nova localização de um empreendimento, o que nós precisamos levar em consideração em relação à mão de obra é, por exemplo, algumas questões especiais, como, por exemplo, a perecibilidade. Se tu for localizar uma nova instalação, precisa cuidar a distância, por exemplo, que ela vai ficar da tua matéria-prima. Então, por exemplo, se tu está tratando de indústria do pescado, é claro que ela não pode, ou de preferência não pode ficar longe da tua fonte de coleta de matéria-prima. Muitas vezes, por exemplo, é o mar. Tu até pode fazer com que essa indústria do pescado, a tua indústria de processamento de peixe, fique bem distante da tua fonte de matéria-prima. O problema é que tu vai acabar tendo um custo muito significativo em transportar com caminhões refrigerados, com caminhões especiais, transportar essa tua matéria-prima até o local de processamento. Então, a questão da perecibilidade, esse é o problema, o pescado, ele acaba estragando, né, se não for refrigerado, se não for mantido em determinada temperatura. Então, uma das características da mão de obra é a sua distância. O exemplo do pescado me parece que se encaixa bem. A mesma coisa acontece com legumes, não é? Se tu está tratando, né, de uma indústria que processa, né, legumes, da mesma forma não dá para buscar esse legume muito distante da tua indústria, porque ele vai acabar estragando se tu não gastar, se tu não investir na sua refrigeração. E isso, claro, custa caro. Então, essa questão da perecibilidade é muito importante no caso da matéria-prima e precisa ser considerada. Uma outra questão muito importante é o transporte. Veja que, dependendo para onde tu precisa transportar o teu produto pronto, né? Claro que tu precisa levar isso em consideração. Então, existem algumas situações que quanto mais longe tu está localizado do teu cliente, mais tu vai gastar, obviamente, com transporte. Então, isso precisa ser considerado. Um exemplo que se encaixa muito bem aí é a questão de uma indústria, né, que processa, por exemplo, tijolos. Poderíamos também estar falando de outro tipo de indústria, né, como, por exemplo, a indústria de artefatos, como, por exemplo, aqueles artefatos relacionados à cerâmica, né, a indústria da cerâmica. Esse tipo de produto, o ideal é que tu esteja próximo da tua matéria-prima e não do cliente. Vamos pensar no tijolo, que há pouco eu coloquei numa projeção, né? Pô, tu precisa estar próximo da tua matéria-prima, porque tu precisa de 2, 3 tipos, por exemplo, de terra para tu produzir um tijolo. Então é claro que a tua indústria vai ter que ficar próxima da matéria-prima, porque se ela ficar muito distante, né, tu vai acabar gastando muito para transportar essa tua matéria-prima até o local de processamento.
E vamos levar em consideração o tijolo. Não é? O tijolo não é caro, o milheiro de tijolo tem um custo muito, tem um preço, não um custo, tem um preço muito baixo. Então, claro que se tu for buscar a tua matéria-prima, a terra muito distante da tua fábrica, da tua olaria, por exemplo, isso vai custar muito caro, vai ficar inviável o teu produto. De novo, a mesma coisa acontece com a indústria de cerâmica. Bem, então, resumindo, no caso da mão de obra, nós temos que cuidar de questões como, por exemplo, a perecibilidade e questões relacionadas ao transporte. Né? São dois fatores importantes que precisam ser considerados quando a gente vai determinar a localização de uma instalação. Um outro fator muito importante que precisa ser levado em consideração no momento em que se está determinando uma nova localização é a mão de obra. A mão de obra tem uma importância muito grande em qualquer tipo de empreendimento, seja ele industrial ou prestação de serviço. E o que é importante considerar em relação à mão de obra? Bom, tem muita coisa que precisa se considerar, mas, sem dúvida nenhuma, quando está se procurando um novo local para colocar um empreendimento, seja um novo empreendimento ou um empreendimento já existente, a quantidade de mão de obra disponível naquele local precisa ser levada em consideração. Precisa ter a mão de obra disponível. Se não tiver a mão de obra disponível, é claro que este não é um candidato para tu colocar o teu empreendimento. A qualidade da mão de obra também é algo que precisa ser levado em consideração. A qualidade da mão de obra, por exemplo, precisa ser levada em consideração se o local que tu está procurando é um local para colocar uma empresa da área de tecnologia. Aí, então, a mão de obra teria que ter determinadas características em termos de qualidade. Agora, se o local que tu está procurando é para colocar, por exemplo, uma empresa fabricante de camisas, claro que neste caso a mão de obra não precisa ter tanta qualificação. Né? Então, a qualidade é algo que precisa ser considerado. E não dá para deixar de comentar sobre o custo com o treinamento. Tu pode até colocar o teu empreendimento naquele local onde não tem uma mão de obra qualificada e tu pode treinar essa mão de obra, não tem problema nenhum. Mas, claro, tu precisa considerar, levar em consideração o custo de fazer isso. E por falar em custo, o próprio custo da mão de obra precisa ser levado em consideração. Então, às vezes o local tem algumas características que fazem com que aquela mão de obra seja uma mão de obra mais cara. Porque ali já tem algum tipo de indústria parecida, porque ali já tem indústrias que pagam mais, né? Então o pessoal já tem um determinado salário maior do que outras localidades. Então isso precisa ser levado em consideração, porque se tu colocar ali o teu empreendimento, claro, tu vai ter que estar disposto a pagar um pouco mais para a tua mão de obra. A força dos sindicatos é algo que precisa se considerar ao localizar um novo empreendimento, porque, afinal de contas, né, às vezes esses sindicatos têm uma influência muito grande nos trabalhadores. Se essa influência é boa, não tem problema, mas às vezes ela não é tão boa assim. Então, a questão da força dos sindicatos precisa ser levada em consideração. A rotação de pessoal é algo que precisa se considerar. A rotatividade tem relação com a quantidade de pessoas que estão entrando, que estão saindo, que estão entrando, saindo da tua empresa a todo momento. Né? Então, veja, eu tenho um exemplo interessante aqui. A questão de pouco tempo atrás, questão de 4, 5, 6 anos, se a gente fosse levar em consideração ou medir a rotatividade na China, em locais como o Vietnã, por exemplo, né? Essa rotatividade não chegava a 1%, agora ela já está em 4%. Né? Então, começou já a ter índices, já começaram a ter índices altos de rotatividade nesses locais, que antes praticamente essa questão da rotatividade não existia. A atitude precisa ser levada em consideração, a atitude da mão de obra, veja, estamos falando da mão de obra, e o absenteísmo é algo que é muito problema normalmente. Né? Então, se as pessoas daquele local, né, têm o hábito de faltar, e isso daí vai, dependendo do tipo de empresa que tu vai instalar,
ela vai te trazer, às vezes, um problema muito grande. Então, precisa ser levado em consideração, né? A questão do custo com transferência é outra questão que precisa se levar em consideração, né? Inclusive, por lei, tu precisa pagar determinado percentual quando, por exemplo, tu envia teus supervisores, né? Quando a gente está falando de uma empresa já existente, tu vai colocar ela em outra localidade e às vezes tu precisa enviar supervisão, levar pessoal da área administrativa para essa nova localidade. A lei diz que tu precisa pagar um percentual de aumento nos vencimentos, no salário dessas pessoas. Então, esse custo precisa ser levado em consideração também. A dominação sobre a comunidade, esse é um fator em relação à mão de obra que é muito importante, é muito sério, precisa ser levado em consideração. Então, por exemplo, tem uma questão aí relacionada à Boeing. A Boeing tinha uma fábrica de aviões em Seattle na década de 70, né, justamente quando deu a crise mundial do petróleo. E essa fábrica da Boeing ela teve que ser fechada. Ela encerrou as atividades em Seattle. Mas e aí? Bom, e aí que quase todo mundo da cidade trabalhava na fábrica da Boeing. Então, quando essa fábrica fechou e demitiu centenas, né, de funcionários, milhares de funcionários, isso trouxe um problema tremendo para a comunidade, para Seattle. Mas o pessoal podia sair de Seattle e buscar trabalho, emprego em outra localidade. Podia, mas naquela ocasião, crise do petróleo, ninguém estava empregando. Então, isso trouxe um grande problema para a comunidade. Tanto é que a Boeing e a própria General Electric, por exemplo, são empresas que só escolhem para colocar uma nova instalação comunidades onde, né, elas vão ocupar somente um oitavo da força de trabalho. Se a mão de obra necessária para fazer o empreendimento funcionar é de um oitavo da população, né, que está em condições de trabalhar, né, se esse percentual for de um oitavo, tudo bem, eles vão colocar ali a localização, vão escolher ali o local para a nova instalação. Se esse percentual for maior do que um oitavo da força ativa, força de trabalho ativa, daí eles não escolhem ali um novo local para colocar o seu empreendimento, né? A gente pode aqui próximo na região colocar como exemplo, eu acho que é um exemplo que se encaixa, que é a questão de Carlos Barbosa, né? Existe lá uma empresa muito importante, que é a Tramontina, e penso que ela tem, sem dúvida nenhuma, uma dominação muito grande na comunidade. Então, se fechasse essa empresa hoje, muito provavelmente teríamos problemas. E existe, claro, algumas características muito locais em relação à mão de obra. Vamos tratar de algumas delas. Um exemplo muito interessante de características locais é justamente este aí, né, que trata da questão do idioma, né? Ou seja, a Índia está se transformando no segundo polo mundial de tecnologia digital e isso acontece por causa da língua. 700 mil alunos saem das universidades todos os anos falando inglês nativo, inglês fluente. E isso acaba atraindo empresas de tecnologia, justamente porque é mais fácil treinar essas pessoas, ensinar essas pessoas, porque eles entendem a língua inglesa. Isso já não acontece, por exemplo, na China, onde é muito difícil um trabalhador falar inglês. Então veja que a característica local aí acaba atraindo novos empreendimentos. E isso precisa ser levado em consideração também. Aí uma imagem de uma fábrica de calçados na Índia. Se for observar aqui, veja que característica interessante a questão do uniforme dessas indianas. São todas mulheres, obrigatoriamente o uniforme precisa ser assim comprido. No caso deste mesmo tipo de indústria, se fosse no Brasil, isso poderia ser um problema por causa de muitas máquinas com peças móveis, enfim, né? Isso acabaria, por exemplo, podendo trazer problemas. Então, neste local aí, se tu for colocar o teu empreendimento, o uniforme vai ter que ter esta característica, né?
Nesta imagem aí, nós podemos visualizar trabalhadores de uma empresa que fabrica para Nike no Vietnã. E esses trabalhadores, essa fotografia ela foi feita na hora do meio-dia, quando terminava o expediente, e os trabalhadores estão saindo assim. Observe que estão com os braços cobertos, com máscara, com boné, né, com roupa comprida. Isso é uma característica que pode ser visualizada mais nas mulheres do que em homens. E veja que interessante, isso é uma característica local que precisa ser considerada. Por que elas fazem isso? Por que elas estão usando isso? A gente poderia inicialmente pensar em poluição, mas não é. Não, então é porque talvez esteja meio frio? Não, a gente está falando do Vietnã. A temperatura aí possivelmente estava lá próximo de 30 graus. Então, temperaturas altíssimas e o pessoal fazendo isso na hora do meio-dia ao sair do expediente. Então, qual é o motivo? Né? E isso, claro, se torna uma característica local. O motivo é que as mulheres elas não querem ficar bronzeadas, porque a mulher bronzeada é a mulher que trabalha na lavoura, né? Produzindo, por exemplo, arroz, plantando arroz, colhendo arroz. Então, a mulher branca, com a pele mais branca, ela tem um status diferente, porque é uma mulher que já trabalha em indústrias, ela não está na lavoura, ela está na indústria. Então, elas fazem questão de mostrar isso, né, de que elas são brancas, são mais, a pele não é tão bronzeada, porque elas trabalham em indústria. E isso, de novo, faz com que o status naquela localidade seja diferente. O interessante é que, quando tu vai instalar lá uma fábrica, tu vai precisar levar em consideração essa questão da vestimenta que ela acaba tendo que usar quando sai da empresa. Então, por exemplo, nesta fábrica, que é uma outra fábrica que fabrica para a Nike, pode-se observar ali onde as operárias estão sentadas, é um armário, e ali dentro elas colocam boné, as mangas, a máscara e todos os utensílios que vão acabar protegendo elas ao saírem depois no sol. Aliás, as localidades estão cheias de características muito específicas, né, muito próprias. Tem essa curiosidade aí que se refere às xícaras de chá. Tem algumas regiões da Ásia em que essas xícaras não têm alça. E aí a pergunta é, né, por que elas não têm alça, já que com a alça fica mais fácil de segurar, de tomar o chá e tal. Bom, elas não têm alças porque como não tem alça, as pessoas precisam segurar a xícara na mão para tomar o chá. E se a xícara se a gente não conseguir segurar a xícara na mão porque ela está muito quente, significa que o chá também não pode ser consumido. Então elas são fabricadas, elas existem sem a alça justamente para que a pessoa que vai consumir o chá não corra o risco de se queimar. Então veja, são características interessantes, são características locais. Ainda tratando de características locais, esta é uma imagem de uma fábrica que se instalou na China, a questão de poucos anos atrás, e aí o que a gente consegue visualizar é um supervisor dando instruções para os funcionários antes de começar o trabalho. O que chama atenção aí? Bom, veja a posição dessas pessoas, algumas estão praticamente na posição de sentido, né? Que é uma posição específica dos militares, outras estão numa posição também militar de descanso, com as mãos para trás, não é? Todas prestando atenção naquilo que o supervisor está falando. Veja que é uma característica local de respeito, de consideração pela supervisão. Não é? A situação chega a tal ponto que, nesta imagem aí, nesta mesma fábrica da China, pode ser visualizado um grupo de pessoas, né, funcionários, realizando ordem unida, que é justamente uma característica militar, ou seja, estão marchando, estão mantendo a distância uma das outras,
como se fosse um treinamento militar. Tá? Isso tudo tem a ver com a disciplina que depois vai ter que acontecer lá dentro da fábrica. Então, os funcionários novos recebem treinamento de ordem unida para depois realizar suas atividades. Isso daí é interessante. Essa localidade aí fica a 5.200 metros acima do nível do mar. Fica no Peru, tem 10 mil habitantes e o local é La Rinconada. Qual é que é a característica local aí que chama atenção? Bem, é um negócio muito interessante. Essas mulheres aí, elas estão trabalhando fora de uma mina de ouro, porque lá é proibido as mulheres entrarem dentro das minas de ouro. Acreditam eles que quando a mulher entra dentro da mina de ouro, o ouro desaparece. Né? Então, é uma característica, é uma crença que eles têm que precisa ser levada em consideração. Então, o que acontece? Eles acabam deixando as mulheres trabalharem fora da mina, tentando coletar o ouro nos restos de material que sai da mina. Então, veja uma característica local e precisa, claro, ser levada em consideração. Essa daí também é interessante, né? Eu costumo perguntar onde que é este local. E muitas pessoas me dizem, deve ser algum local na Europa, em função do estilo enxaimel das construções. Então deve ser na Europa. E não, na verdade, essa localidade fica a poucos minutos de Lajeado, aqui de Lajeado, e o nome é Forquetinha. O nome da localidade é Forquetinha. E lá em Forquetinha, se eu não me engano, até há pouco tempo atrás, a administração municipal dava subsídio para aquelas indústrias, para aquelas empresas que lá se instalavam e continuassem, usando o estilo este que aparece aí, que é o estilo enxaimel, o estilo de construção enxaimel. Então veja, se tu se dispusesse a colocar lá a tua nova instalação e o teu prédio fosse nesse estilo, tu recebia da administração municipal algum tipo de subsídio, algum tipo de benefício. Eu não sei se ainda é assim, mas veja que pode isso também ser considerado como uma característica local que, quando está se escolhendo uma nova localidade para um empreendimento, precisa ser levado em consideração. Sem dúvida, outros dois fatores muito importantes e que precisam ser levados em consideração quando estamos definindo pelo local de um novo empreendimento ou quando pretendemos mudar o empreendimento de local é a água e a energia elétrica. Alguns tipos de indústria utilizam ou precisam de uma grande disponibilidade de água. É o caso, por exemplo, de indústrias de papel, refinarias, indústrias químicas, os curtumes também precisam de uma grande quantidade de água e isso precisa ser levado, claro, em consideração quando estamos para determinar o local de uma nova localização. Ou local, desculpe, de um novo empreendimento. A disponibilidade de energia elétrica também precisa ser levada em consideração. Tem indústrias que precisam de uma grande quantidade de energia elétrica. Vamos tratar, por exemplo, da indústria que processa alumínio. Esta imagem aí é uma imagem de uma mina de bauxita. Isso daí é uma bauxita, é um minério bauxita. E aí o interessante nesse caso aí é de que para cada 4 toneladas deste minério aí, bauxita, tu tira 2 toneladas de alumina, que é este subproduto aí. E desta alumina retirado da bauxita, então vamos recapitular, 4 toneladas de bauxita, tu consegue dessas 4 toneladas tirar 2 toneladas de alumina. E dessas 2 toneladas de alumina, tu consegue 1 tonelada que vai acabar se transformando em alumínio. Tudo isso é retirado, essa alumina é retirado da bauxita através
de processos utilizando grandes quantidades de eletricidade. Então, claro, se o que tu pretende é encontrar o local para colocar um novo empreendimento, encontrar uma nova localidade para um empreendimento relacionado à indústria de alumínio, se não tiver grandes quantidades, se não tiver grande quantidade de energia elétrica disponível nesse local, é muito provável que tu vai ter problema. Então, isso também precisa ser considerado. Os mercados consumidores, a localização desses mercados também é um fator muito importante, precisa ser considerado. Vamos reforçar o que já foi dito aqui. Tá? Tem características que mudam dependendo do tipo de empresa. No caso de uma empresa de serviço, elas precisam estar orientadas para as necessidades do cliente. Então, por exemplo, quando a gente está tratando de hospitais, posto de correio, posto de combustível, enfim, né? Quando tu vai determinar o local desse tipo de empreendimento, é claro que o mercado consumidor teria que ficar o mais próximo possível. No caso de uma empresa industrial, bom, o ideal é que ela fique próxima do mercado consumidor e próxima do mercado fornecedor, ao mesmo tempo. Isso seria o ideal, muitas vezes, claro, isso não é possível, né? Porque, neste caso, o custo de transporte da matéria-prima em relação ao produto acabado, ele será decisório. Né? Para te determinar se tu vai ficar mais próximo do mercado fornecedor ou mais próximo do mercado consumidor em se tratando de uma indústria, claro, tu vai precisar levar justamente essa relação do custo de transporte entre produto acabado e matéria-prima. As atitudes da comunidade também precisam ser levadas em consideração quando se pretende encontrar ou determinar um novo local para um empreendimento novo ou um empreendimento já existente. Por que isso? Porque essas atitudes da comunidade são importantes. Porque algumas comunidades fazem de tudo para atrair novas empresas. Acabam disponibilizando parques industriais bem localizados, bem organizados, bem estruturados, acabam disponibilizando recursos, incentivos, e isso, claro, faz com que essas comunidades acabem atraindo novos empreendimentos. Mas tem comunidades que acabam estabelecendo restrições. Precisa levar isso em consideração. Algumas comunidades estabelecem restrições, como, por exemplo, né, restrições relacionadas à poluição sonora, à poluição do ar. Né? E isso precisa ser levado em consideração. Tem algumas empresas que, em função de suas características, acabam, por exemplo, gerando odores que às vezes não são agradáveis, não são bem vistos pela comunidade. E tem comunidades que já estabelecem isso como restrição. Então, precisa se levar isso em consideração na hora de escolher o local para um novo empreendimento. E para encerrar essa questão relacionada às características locais, é importante apresentar esta empresa aí, International Paper, é uma das maiores fábricas de papel do mundo. Ela acabou investindo um valor significativo no Brasil, na construção de novas fábricas. E essas fábricas da International Paper vieram para o Brasil por causa de características locais, ou seja, o Brasil tem uma boa e grande quantidade de água disponível, esse tipo de indústria utiliza grandes quantidades de água no seu processamento. Né? E além do mais, é interessante levar em consideração que, por exemplo, um pé de eucalipto aqui no Brasil leva em torno de 7 anos para estar pronto para ser processado e transformado em papel. Este mesmo tipo, né, de vegetação de árvore na Rússia, por exemplo, que era no caso da International Paper também um candidato para instalação, na Rússia leva 63 anos em função das características locais. Então veja, a matéria-prima, né, que no Brasil leva 7 anos para ficar pronta para ser processada, na Rússia, por exemplo, que era um país que, né, também estava na lista de possíveis locais para a instalação da International Paper, na Rússia leva mais de 60 anos. Então, claro, era óbvio, né, que o Brasil seria escolhido para a instalação dessa nova fábrica da International Paper. Muito bem, então, além de todas estas
características, além de todos esses fatores que a gente comentou até agora, né, existem, claro, metodologias para auxiliar na determinação de uma nova localização. Então, qual é a ideia? Né? Muitas vezes, tu levou em consideração aqueles fatores todos já colocados até então, mão de obra, matéria-prima, características locais, né? Enfim, né? E ao levar em consideração todos esses fatores, tu acaba tendo à disposição vários possíveis locais para colocar a tua nova instalação. Então essas metodologias, elas vão acabar auxiliando na determinação de qual deles seria o melhor local. É essa que é a ideia. É sobre isso, então, que a gente vai tratar a partir de agora. Existem algumas alternativas que nos auxiliam no estabelecimento de uma nova localização. Os métodos mais usados são esses 4 aí. O método de ponderação qualitativa, o método de comparação entre custos fixos e variáveis, o método da mediana e o método do centro de gravidade. Eu vou tratar rapidamente sobre cada um deles agora, bem rapidamente, mas um método que a gente vai acabar dedicando mais tempo para analisar, inclusive com um exercício prático, é o método do centro de gravidade. Vamos tratar primeiramente sobre um método de ponderação qualitativa, que é um método muito simples. Nós temos aí uma equação de cálculo à direita, as variáveis de cada que são importantes, né, para serem consideradas nesse caso aí da ponderação qualitativa. Mas eu coloquei uma tabela aí que, de forma resumida e muito simples, me parece, mostra como esse método da ponderação qualitativa funciona. Basta que sejam relacionados, e isso aparece aí no lado esquerdo da matriz, todos os fatores que são importantes de serem considerados na escolha do novo local. Então, vamos recapitular e vamos reforçar a ideia. Nós temos várias localidades possíveis de receberem a nova localidade. O que a gente pretende agora é escolher qual dessas localidades é a melhor. Então, esse método aí coloca desta forma, né? Relacionar todos os fatores que são importantes e para cada um desses fatores a gente dá um peso. Então, veja aí, a mão de obra recebeu um peso 3, clima peso 1, a água um peso 4, a energia um peso 3 e atitudes da comunidade um peso 2. Muito bem, em resumo, o que significa isso? Que a água nesse empreendimento tem um peso muito grande e o clima não tem um peso tão grande assim. De 1 a 5 foi atribuído ao clima um peso 1. Então, feito isso, o que nós precisamos fazer é enviar alguém, enviar uma pessoa, enviar mais de uma pessoa, enviar uma equipe para cada uma dessas comunidades, de maneira que estes fatores possam ser avaliados. E aí a gente não vai entrar no detalhe, tem várias maneiras, né, de se conseguir essas informações, mas a ideia é que se dê um peso para cada um dos fatores. Tá? Então, por exemplo, a mão de obra na localidade A, e eu coloquei ali 2 localidades, localidade A e localidade B, claro, poderiam ter várias localidades, né, para serem analisados. Mas nesse exemplo, para tornar mais simples o entendimento, eu coloquei apenas 2 localidades, A e B. Então, a mão de obra na localidade A recebeu uma nota 3. Agora o que a gente vai fazer é dar uma nota, né, de 0 a 5. De novo, poderia ser de 0 a 10, isso é indiferente, mas neste caso aí foi dado para a localidade A, em termos de mão de obra, uma nota 3. Para a localidade B, observe ali à direita, a nota foi 2. O clima recebeu nota 1 na comunidade A, na comunidade B nota 2 e assim por diante. O que vai se fazer depois de coletar todas essas informações é multiplicar a nota atribuída para cada localidade ao peso do fator. Somando depois todos esses resultados da multiplicação da nota pelo peso, nós vamos obter um valor que, nesse caso, vai determinar qual é a melhor localidade. Então, veja, nesse exemplo muito simples, entre a localidade A e a localidade B, qual é a localidade escolhida?
A localidade A, porque ela recebeu uma maior soma de pontos, 47 pontos, comparado com a localidade B, 34. Então, é um método muito simples. Né? O segredo do sucesso nesse caso aí, do uso desse método, está em arrumar as pessoas, né, certas para irem até a localidade, coletar de forma correta as informações, né, buscar fontes fidedignas e, com isso, estabelecer qual seria o somatório de cada localidade. É isso aí, é simplesmente isso aí. Este próximo método compara, né, faz um comparativo entre os custos fixos e os custos variáveis de cada uma das localidades. Né? A ideia é dividir os custos do novo empreendimento entre custos fixos e variáveis. Aí cada comunidade vai ser avaliada para verificar quais são os custos que tu terá, quais são os custos fixos e os custos variáveis. A ideia é escolher aquela comunidade onde tu tenha menos custo de implementação, onde tu precise produzir a menor quantidade possível para compensar os custos. Então, esta, claro, será a comunidade a ser escolhida entre todas aquelas que estão sendo analisadas. O método da mediana é um outro método que pode ser utilizado para determinar entre várias localidades qual seria a ideal. Nesse caso, né, a ideia é localizar uma nova instalação dentro de uma malha já existente através da minimização de custos. Né? A hipótese fundamental é de que as cargas sejam movidas ou se movam apenas por caminhos horizontais e verticais. Nesse caso, as cargas vão sendo somadas até se chegar na mediana. Este método eu não vou detalhar, não vou entrar em mais detalhes, porque ele é muito parecido com o método do centro de gravidade, que é o método que a gente vai detalhar aqui, né, e que, no meu entendimento, ele é mais eficiente do que este método da mediana. A ideia aí mais é mostrar que esse método também existe, né, e, claro, você pode buscar mais informações a respeito do mesmo. Mas, de novo, eu pretendo e entendo que é mais importante, mais interessante aí a gente se concentrar no método do centro de gravidade. Então vamos entender como funciona o método do centro de gravidade. Né? Primeiro é importante, me parece, colocar o conceito de centro de gravidade na física. Né? O centro de gravidade é definido como a posição média de todas as massas de um corpo. Vai ser percebido aí que é muito próximo disso, né, que será feito no caso do uso do centro de gravidade para determinar uma nova localização. Então, qual é que é o conceito desse método? Dada uma configuração de instalações ou mercados, dada uma configuração de instalações ou mercados, o que significa isso? Aí, por exemplo, nós temos uma configuração. Existem várias possibilidades de localizar o nosso novo empreendimento. Nós consideramos fatores como mão de obra, matéria-prima, localização de fornecedores, localização dos clientes e todas essas são possibilidades de locais para colocar o novo empreendimento. Né? Então, dada uma configuração de instalações ou mercados, que é bem isso que aparece aí nesse mapa, né? Através do qual, ou seja, né, uma configuração tal de instalações de mercados, através do qual circulam certos volumes de mercadorias, no caso de produtos, ou intensidade de serviço, o centro de gravidade, ou CG, é a localização tal que seja ideal a distância total ponderada entre a localização procurada e as outras instalações de mercados. Bem, vamos entender melhor isso. Se você tivesse que localizar um centro de distribuição de mercadorias, né, e tivesse como possíveis mercados para distribuir essas mercadorias, esses pontos aí, são 6 pontos. Aonde que você colocaria o seu centro de distribuição? Num primeiro momento, né, dá a impressão que o ideal seria colocar próximo daquele local onde aparecem os 4 pontos de mercado consumidor. Num primeiro momento, parece que ali seria o local ideal. Mas
não é assim que funciona, é justamente isso que trata o centro de gravidade. O que nós precisamos saber é quais as quantidades consumidas. Aí veja, muda tudo. Tá? Nós temos aí, em cada um dos pontos em vermelho, a quantidade de mercado, a quantidade que é consumida, né? Isso é indiferente. Mas veja que, de cara, o que se percebe aí é que o meu centro de distribuição, né, ele vai ter que ser localizado nesse quadrante da direita e inferior. É lá, naquele ponto próximo de Porto Alegre, dá para ver ali no mapa, onde nós temos 100 unidades, né, consumidas. Então, este seria o local ideal. É justamente isso que trata o método do centro de gravidade. Eu acho que é importante fazer uma rápida recapitulação para ver a diferença entre média simples e média ponderada, que é o caso aí desse método do centro de gravidade. Muito bem, nesse exemplo nós temos, só para recapitular, relembro a diferença entre média simples e média ponderada, o que nós temos aí, veja, são duas unidades de um produto qualquer, o produto A, o valor de cada unidade é R$1 e nós temos 5 unidades do produto B. O valor, nesse exemplo, para recapitular a diferença dessas duas médias, é de R$2. Né? Bom, qual é que é a média simples, então? Qual é que é a média simples e qual é que é a média ponderada? São cálculos diferentes. Nesse caso aí, a média simples é de R$1,50. Agora, a média ponderada, que vai levar em consideração a quantidade de produtos, nesse caso, vai levar em consideração que o produto B tem maior quantidade, inclusive tem o preço mais alto, né? Então, a média ponderada obtida, claro, não vai ser R$1,50. Nesse caso, vai ser de R$1,71. Né? Se precisar, para aí o vídeo e dá uma recapitulada, dá uma visualizada nesse cálculo que é bem simples, só para a gente recapitular, já que estamos falando em média ponderada. É importante reforçar aí que no caso do método do centro de gravidade, ele pode ser utilizado tanto para determinar o local para um empreendimento relacionado à indústria, como um empreendimento relacionado à área de serviços. Então, pode sim utilizar esse método do centro de gravidade para encontrar o local ideal para um consultório médico, para uma loja, para um posto de combustível, para uma escola, para um hospital. Todos esses empreendimentos podem ser localizados através do método do centro de gravidade. Muito bem, agora vamos visualizar na prática, né, um exemplo de como encontrar a localização ideal. Muito bem, no caso do método do centro de gravidade, nós precisamos encontrar duas coordenadas. A coordenada horizontal e a coordenada vertical. São essas coordenadas que vão estabelecer num plano cartesiano aonde nós vamos colocar o nosso novo empreendimento. Muito bem, a fórmula para calcular a coordenada horizontal é posta aí, ela é dada por Cx e a coordenada vertical Cy. Né? Neste caso aí, o CXY, né, representa nessa fórmula aí a coordenada horizontal da instalação ao mercado I. O CYI, no caso da coordenada vertical, representa a coordenada vertical da instalação ao mercado I. O TI é o custo de transporte na direção da instalação do mercado I e o VI é o volume transportado. Então, basicamente, são esses os elementos que fazem parte desta fórmula e que precisam ser considerados para que se encontre a coordenada horizontal e a coordenada vertical, que vai estabelecer, novamente, aonde que será o nosso novo empreendimento. Muito bem, já que estamos falando de coordenadas, nós temos aí, né, parte de um plano cartesiano, nesse caso aí determinado por eixo x e y, já que são essas duas coordenadas que a gente precisa encontrar neste caso. A pergunta aí é, aonde que
Qual é a coordenada que define a localização de Roraima, do Pará, do Mato Grosso e da Bahia? Qual é a coordenada X e qual é, neste caso, a coordenada Y? E quando a gente fala coordenada X, se refere à coordenada horizontal, e quando se refere à coordenada Y, nesse caso estamos falando de coordenada vertical. Qual é a localização desses 4 pontos aí no mapa? Vamos pensar um pouquinho. A resposta é simples. Roraima está localizado na coordenada 2 e 9. Para isso, basta observar lá no eixo X, a linha que vai acabar chegando lá em Roraima. É a linha 2. E a linha que determina a linha vertical que vai acabar cruzando com Roraima é a 9. Então, por isso que a coordenada que determina a localização de Roraima é 2 e 9. Coordenada X, 2 e coordenada Y, 9. No caso do Pará, veja que é a 5 e a 7. Coordenada X, 5, coordenada Y, 7. Mato Grosso, coordenada X, 4, ou coordenada horizontal, 4, coordenada vertical, 5. No caso da Bahia, coordenada horizontal, 8, e a coordenada vertical é 5. Esta que acaba localizando a Bahia. Então, se nós formos procurar no mapa onde que fica a coordenada 8, coordenada horizontal 8, coordenada vertical 5, a gente vai acabar encontrando aquele ponto ali que define como sendo a Bahia como a localização, nesse caso aí desta coordenada. Realizada uma rápida recapitulação de como definir coordenadas de um plano cartesiano, vamos agora aos 4 passos que precisam ser realizados para definir o local onde será a nova localidade. Então, primeiramente, o que a gente precisa fazer é construir eixos ortogonais em escala sobre um mapa da região. Nem precisa dizer que o ideal é usar uma régua para isso, ou algo similar, porque esses eixos ortogonais, obviamente, precisam formar um ângulo de 90 graus. Bom, o segundo passo é assinalar coordenadas horizontais e verticais. O terceiro é aplicar a fórmula, aquelas 2 fórmulas que acabamos de ver há pouco. E aí, nesse caso, tem que cuidar muito para não errar nos cálculos, porque se cometer algum erro nos cálculos, a coordenada vai acabar estando errada e, portanto, vai apontar um local errado como consequência para a nova localização. E, por último, o 4º passo, analisar e verificar as localidades mais próximas da coordenada encontrada para daí, então, definir com mais precisão aonde será a nova localidade. Vamos, na verdade, agora realizar na prática cada um desses 4 passos. Vamos usar um exemplo prático para mostrar como são aplicados esses 4 passos. Então, vamos realizar um exercício para a gente utilizar o método do centro de gravidade. A questão aí apresentada é a seguinte: nós temos a empresa Pisos Térmicos Lucas Limitada, ela está localizada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, fabrica o equivalente a 92 toneladas de pisos térmicos e também um adesivo especialmente fabricado para esse tipo de piso. Atualmente, veja, a situação é essa, atualmente o depósito dessas mercadorias é na própria unidade de fabricação em Porto Alegre. Mas como surgiu a necessidade de aumentar a área disponível para a fabricação do produto, os administradores, os gestores da empresa decidiram que é necessário construir em uma nova localidade um novo pavilhão para que sirva como depósito de distribuição. Atualmente a empresa abastece os seguintes mercados, veja, precisamos levar em consideração esses mercados para determinar o centro de gravidade, para calcular o centro de gravidade, na verdade. Então, essa empresa fabrica 92 toneladas dias de piso e abastece 25 destas 92 toneladas, 25 para Caxias do Sul, para Bento Gonçalves 6 toneladas, Novo Hamburgo 12, Lajeado 10, Taquara 9 toneladas e Vacaria 30 toneladas por dia. Então,
Baseado nesses dados aí fornecidos, né, e utilizando o centro de gravidade, a ideia é que se verifique qual é o melhor local para a instalação do pavilhão de distribuição. O ideal, é claro, que esse local seja localizado de tal forma que fique próximo de uma localidade com infraestrutura, com possibilidade de disponibilizar, por exemplo, uma área de terras para a construção do depósito. E 10 funcionários, mais ou menos em torno de 10 funcionários, serão utilizados para dar andamento às atividades desse pavilhão, para esse centro de distribuição. Nesse caso aí, para facilitar o desenvolvimento desse cálculo que a gente vai fazer agora, nós vamos considerar que o custo de transporte para qualquer uma dessas localidades é o mesmo. Na prática, na realidade, não funciona assim, mas bastaria colocar o custo de transporte para cada localidade. A gente só não vai fazer isso agora para facilitar o desenvolvimento deste exemplo prático. Muito bem, então o primeiro passo para ser realizado é de construir eixos ortogonais com escala sobre um mapa da região. Bom, claro que é importante aí que se localize um mapa da região que tenha todos aqueles municípios citados, né, que vão fazer parte da nossa análise. Né? Então a primeira coisa é fazer isso. Quero reforçar aí que eixos ortogonais são eixos que possuem ângulos de 90 graus, são eixos que serão desenhados sobre esse mapa em escala, né? Então precisa haver essa precisão aí para a gente conseguir obter o melhor resultado possível. Né? Então, identificado o mapa da região, né? Nós temos aí os nossos municípios, então esse mapa precisa que apareça Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Novo Hamburgo, Lajeado, Taquara e Vacaria e Porto Alegre, onde atualmente está a fábrica que fabrica 92 toneladas. Atenção! Também é necessário encontrar a coordenada referente à fábrica, nesse caso aí, localizada em Porto Alegre. Então, eu tenho aí, já no meu mapa, localizei todos esses municípios, todas estas localidades, e pronto, estão aí os eixos ortogonais. Né? Vejam, são ângulos de 90 graus, são quadrados, né? E o que acabamos de estruturar aí é um eixo X e um eixo Y, ou seja, parte de um plano cartesiano. Esse é o primeiro passo. Então, construir eixos ortogonais sobre o mapa da região. Estão aí. Né? Acabei de identificar onde é que estão todos os municípios que fazem parte e que vão acabar sendo envolvidos nesse nosso exemplo. Feito isso, o próximo passo é assinalar as coordenadas horizontais e verticais. E claro, tem uma dica aí, não dá para esquecer o município de origem, não dá para esquecer a localização da fábrica, do local onde vão sair todos esses produtos para abastecer os atuais municípios, né, que acabam recebendo diariamente as mercadorias dessa fábrica aí de pisos. Então, muito bem, nós temos aí, né, o nosso plano cartesiano com a localização de todos esses municípios. O que a gente precisa agora é estabelecer a coordenada horizontal e a coordenada vertical. Então, muito bem, para isso é importante levar em consideração, né? E é o que eu sugiro sempre procurar primeiro estabelecer a coordenada horizontal e depois a coordenada vertical. É indiferente, na verdade, é indiferente, mas eu gosto de manter esse padrão porque daí a gente não vai ter a possibilidade de se confundir aí com as duas coordenadas. Né? Então, cada um desses pontos já foram localizados em termos de coordenada. Né? Então veja que nesse caso aí a coordenada ela não fica um número absoluto, ela vai acabar não estando localizada justamente no cruzamento da linha vertical com a linha horizontal, mas aí então a gente acaba usando uma casa depois da vírgula para procurar
encontrar a coordenada mais próxima possível do ponto estabelecido. Né? Claro que se uma coordenada, se a gente errar por um valor depois da vírgula, ao invés, por exemplo, de 5,3, a gente ficar com dúvida se é 5,3 ou 5,4, acreditem, isso não vai acabar interferindo de forma significativa. Então, determinadas coordenadas horizontais e verticais, né, a gente agora vai para o próximo passo. Muito bem, agora que nós construímos os eixos ortogonais, nós assinalamos as coordenadas de todas as localidades que vão fazer parte desse cálculo, inclusive o município de origem, o terceiro passo é aplicar a fórmula para encontrar a coordenada vertical e a coordenada horizontal. É simplesmente isso. O que a gente precisa cuidar é que não ocorram erros na hora de realizar os cálculos. Né? Neste caso aí, foi estabelecido que nós não vamos considerar os custos de transportes. Então, simplesmente a variável t não vai ser levada em consideração nessa fórmula. Atenção, na prática, eu repito, já comentei isso, claro que é necessário levar em consideração os custos de transporte. Então, bastaria multiplicar o C por cada um desses custos. Mas nesse caso aí, novamente, para facilitar, a gente vai deixar de fora, até para facilitar o entendimento, vai deixar de fora os custos com transportes. Né? Então, isso realizado, o que nós temos aí? Então, nós temos agora que aplicar a fórmula. Nós temos duas fórmulas, uma delas que é a CX, que é para calcular a coordenada horizontal, e a outra fórmula para calcular, no caso a CY, para calcular a coordenada vertical. Então vamos ver como é que isso funciona. É muito simples, basta a gente utilizar aqueles valores solicitados pela fórmula. Então, no primeiro caso, a CX, ou a fórmula para calcular a coordenada horizontal, nós temos que esta coordenada é calculada pelo somatório, veja ali na fórmula, somatório do volume multiplicado pela coordenada horizontal, no caso de cada localidade. Tudo isso dividido pelo somatório do volume. Então, vamos entender aquilo que é posto ali como valores. No caso da primeira fórmula CX, para calcular a coordenada horizontal, nós temos 25. Veja ali o primeiro valor, 25. O que é esse 25? Né? Que valor é esse 25? Bom, 25, se observar ali à direita acima, 25 é a quantidade de toneladas que vai todo dia para Caxias do Sul. Então, 25 vai ser multiplicado por 7,9. Opa, o que é o 7,9? Bom, 7,9, né, este valor aí é a coordenada de Caxias do Sul. Observe ali, 7,9 é a coordenada horizontal de Caxias do Sul. Né? Se a gente for observar no mapa, ali, Caxias do Sul. Então, é isso que significa o 7,9. Então, 25 toneladas vezes 7,9. Né? Tudo isso, né, é repetido. Depois nós temos 6 toneladas, que é a quantidade que vai para Bento Gonçalves. Isso é multiplicado por 5,3. O que é o 5,3? 5,3 é a coordenada horizontal de Bento Gonçalves. E assim por diante. O que eu quero chamar a atenção é lá no final. Lá no final nós temos 92 multiplicado por 7,7. O que é o 92? Bom, 92 é a quantidade que é fabricada lá em Porto Alegre, na fábrica. Isso precisa também obrigatoriamente fazer parte da equação. Isso, neste caso é o 92, é multiplicado por 7,9. O que é 7,9? 7,9 é a coordenada horizontal de Porto Alegre. Tudo isso é dividido pelo somatório, então 25 toneladas, né, para Caxias do Sul, 6 para Bento Gonçalves, 12 para Novo Hamburgo, 10 para Lajeado, 9 para Taquara e, atenção, as 92 toneladas de Porto Alegre também aparecem aí. Né, e
Depois de substituído todos esses valores, a gente faz o cálculo e eu já tenho ali em azul a coordenada, né? Nós obtivemos como coordenada horizontal 7,8, né? E como a gente vai fazer a mesma coisa na coordenada vertical, que no caso aí é a segunda equação, CY, a gente vai fazer a mesma coisa. Veja que o que muda de uma para outra é a coordenada, né? A coordenada lá, que antes era de 7,9, no caso, a coordenada horizontal de Caxias do Sul, agora é 8. O que é o 8? O 8 é a coordenada vertical que define a localização de Caxias do Sul. Então, basta substituir os valores de forma correta e a gente também vai encontrar, neste caso, a coordenada Y. Então, nós temos como coordenada, né, que vai estabelecer aonde que é o local ideal para colocar o nosso novo empreendimento, o nosso centro de distribuição. A coordenada CX é 7,8, esse é o resultado do nosso cálculo, e a coordenada CY é 5,4. Muito bem, muito bem. Encontrada a coordenada horizontal e a coordenada vertical, basta a gente voltar ao nosso mapa e verificar onde que é esta localidade. Então está ali, é o ponto azul. E ali é que esse ponto azul representa a nossa coordenada. Basta observar ali coordenada horizontal e coordenada vertical. Sim, mas onde que é essa localidade? Bom, agora, lá no quarto e último passo, a gente vai analisar e verificar as localidades mais próximas dessa coordenada encontrada para decidir entre aquelas próximas qual seria a opção ideal. Então, se a gente for observar ali no mapa, esse ponto azul está ali próximo de Voti, Dois Irmãos, né? Fica ali próximo, significa que este seria o local, pelo método do centro de gravidade, seria o local mais adequado para colocar o nosso centro de distribuição. Claro que agora a gente vai ter que analisar com mais cuidado, né? Ivoti, Dois Irmãos, enfim, aquela localidade ali próxima, né? Para ver aquelas localidades próximas a esse ponto, para ver qual delas seria ideal para colocarmos o nosso centro de distribuição. É isso que é solicitado no quarto e último passo. Bem, nós não vamos tratar sobre isso, mas veja que aí nós temos uma equação que é utilizada para calcular a localização de uma loja, por exemplo. Então, existem métodos científicos para determinar o local onde será o nosso empreendimento, né, para determinar o local ideal para o nosso empreendimento. Não tem por que o gestor cometer erros na hora de definir, de decidir sobre a localização de um novo empreendimento, porque além de uma série de fatores que obrigatoriamente a gente precisa considerar, e claro, o bom senso sempre é necessário, sempre é importante, mas, reforço, existem métodos científicos, a exemplo daqueles 4 que eu acabei de mostrar, mais especificamente o método centro de gravidade. Esta aí é uma equação para calcular a localização de uma loja, então realmente praticamente não teria motivo para a gente determinar e errar o local onde será o nosso empreendimento. É muito importante que haja cuidado por parte do gestor para definir isso com cuidado e, se possível, usando metodologia científica. Muito bem, me despeço, quero agradecer a atenção e dizer que a localização de instalações é realmente um assunto muito importante, precisa ser considerado e reforçar aquilo que eu já havia comentado no início da videoaula. A localização errada de um empreendimento está entre os 10 motivos que fazem com que este empreendimento encerre as suas operações, que ele feche, que deixe de operar. Então, localizar uma instalação é um assunto muito importante, um assunto muito sério e precisa ser considerado por todos os gestores. Muito obrigado.